A paz do Senhor, queridas irmãs, e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a missionária Ana e juntamente comigo está a missionária Leonice. Leonice Tarso. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A missionária Cleedi. Eu saúdo os meus ouvintes na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a missionária Silvia. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast das missionárias, onde testemunhos verdadeiros se tornam sementes que renovam a nossa fé. Hoje mergulharemos em um testemunho real de arrebatamento que marcou o início do ministério da missionária Leonice na década de 80, na cidade de Bento Gonçalves. Essa foi uma experiência vivida durante uma reunião de obreiros na Igreja Evangélica Ministério Cristo é o Senhor, na presença dos fundadores, o então pastor José Honório Vendet, hoje consagrado como bispo, e a missionária Cleedi Vendet. Então prepara o seu coração, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma história, mas sim o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Então, missionária Leonice, conte-nos como foi essa experiência espiritual que você teve a oportunidade de vivenciar. Foi bem no início da minha conversão que eu entrei na igreja. Eu já tinha frequentado outras igrejas, mas só que não me sentia bem. E foi por intermédio de uma prima minha que me levou até essa igreja, Assembleia de Deus, Cristo é o Senhor de Bento Gonçalves, né? E comecei a gostar. Começou a frequentar. Comecei a gostar, a frequentar, e até hoje continuo nessa mesma igreja. E tu já era batizada com o Espírito Santo naquela época, quando tu chegou aqui no Ministério Cristo ao Senhor, ou ainda não? Olha que me lembro, não. E quando tu teve essa experiência, tu já era batizada com o Espírito Santo? Ai, agora eu não me lembro, que faz tantos anos, né? E foi uma época que naquela época, o pastor, né? E escalou vários irmãos, membros, para reuniões, né? Da igreja. E foi numa dessas reuniões que eu fui arrebatada aos céus. Nessas reuniões, além de discutir alguns assuntos da igreja, vocês oravam, né? também. Sim. Foi um encontro de obreiros. De obreiros ali, né? Foi. Daí, estavam todos lá sentados, né? E o qual o Espírito Santo usou o pastor José, Que hoje é bispo, José. que hoje é bispo, que eu ia ser arrebatada. Ele disse que era só para mim ficar bem quietinha, não me mexer. E com aquilo eu ouvi uma voz que agora ela vai entrar num túnel muito escuro. E foi em segundos que eu já tinha passado no outro lado do túnel. Ali que eu cheguei no céu e teve anjos lá esperando a minha chegada, o qual me levaram para abrir uma porta num lugar muito alto e que a porta abriu. Daí eu vi a Nova Jerusalém do alto, toda de ouro, brilhando, que não dava nem para... Não tinha explicação de tão linda que era a Nova Jerusalém vendo do alto. Depois dali me levaram para uma outra... Tu estava como se tu estivesse acima da cidade de Jerusalém? Acima, num lugar muito alto. Que me mostrou a Nova Jerusalém do alto, né? Sim. É. Como hoje a gente enxerga as visões dos drones que passam filmando tudo, a paisagem. Depois me levaram numa outra sala, abriram uma porta de uma outra sala, onde que vi muitas crianças. Não dava nem para contar quantas crianças, mais ou menos todas da mesma altura. E uma das crianças chegou perto de mim, me abraçou. Ela disse, eu sei de onde é que ela veio. Da igreja do meu pai, lá na terra.
Te reconheceu, Me reconheceu. mas tu não conhecia ele. Não conhecia, também não sabia que eles tinham um filho que já Deus tinha levado ele, né? E todas as crianças ao meu redor, numa alegria. Ou seja, ele disse que ele te conhecia, que ele sabia de onde tu veio, que era da igreja do pai dele, mas tu não sabia quem era o pai dele. E ninguém te falou lá no céu também. Ninguém falou. Tá, e daí depois que ele te abraçou e te disse isso, o que aconteceu? Ele disse que eu sei de onde é que ela veio, né? Da igreja do meu pai, lá na terra. Sim, e daí as outras Né? crianças te abraçaram também? Todas ao meu redor, E como é que elas estavam? alegres. Alegres, felizes da tua Mas- presença? E como também, uma alegria só. Todas mais ou menos do mesmo tamanho. E depois disso? Depois eu passei por outros corredores, todos de ouro. Te levaram para dar mais uma volta lá no céu? Mais uma volta. E depois eu voltei. Voltou pro teu corpo? Voltei para o meu corpo. Mas tem uma sensação diferente no ar? Como é que tu se sente? Porque às vezes a gente tá Leve. num lugar, em um ambiente muito maligno, te sente Pesado. pesado. Não se sente bem, né? Que eu imagino que o céu deve ser um lugar onde... Mas me Nossa, sentia leve, sentia que nem como flutuando. eu fosse flutuando. Parecia que nem estivesse caminhando. se sentia feliz também, alegre? Vontade de ficar lá, né? Imagina. Sentia alguma tristeza, alguma dor dentro de ti? Nada. Sentia saudade de algo da terra? Nada. Esquece tudo. Só se concentra na felicidade que tá sentindo no momento. E depois aí tu voltou pro teu corpo, e aí? Daí eu vi uma voz, agora ela tá voltando. Uhum, Quando eu vi que ela tá voltando, eu já tava no meu corpo. uhum. Ali que eu abri os olhos, aí bispo, a irmã Cledia, as outras daí começaram a falar, né? Comentar. Perguntar como é que foi essa experiência lá. Olha, me fez perguntas, né? Para o que eu tinha visto, o que eu senti. E foram os anjos, né? Que me levavam de um lugar para o outro. Na época, ela perguntou para mim se eu tinha tido um filho que tinha partido. Eu disse para ela que sim, que eu tinha perdido um filho com 5 meses de idade e que ele se chamava Márcio e que realmente ele estava no céu com Jesus. E ele disse sim, eu falei com ele. E ela me perguntou para mim se ele, por acaso, ele não tinha olhos azuis. Porque essa criança que ela viu tinha olhos azuis. Que abraçou ela e falou assim, Ele tinha olhos azuis. E eu disse, sim, ele tinha olhos azuis. Ele era igual ao Bispo José. Foi o único filho que eu tive com os olhos azuis e era idêntico ao Bispo José. E ela disse, verdade, ele era idêntico ao Bispo José. E até ela estranhou na época, né? E eu fiquei muito feliz, porque aí eu tive certeza que era o Márcio, quando ela disse que ele era idêntico ao Bispo José. E eu digo para vocês que o Márcio estava lá no céu. E isso é que importa, eu saber que meu filho estava lá, né? Ele partiu com 5 meses, mas que ele estava grandinho já lá no céu, ele estava numa certa altura, como ela disse, ele estava numa altura mais ou menos de uma criança de 5 anos. E Jesus tinha feito ele crescer, Deus tinha feito ele crescer um pouco mais. Isso é que importa, eu saber que um dia eu sair, que eu vou estar lá, e eu vou encontrar ele. Ele está lá com Jesus, guardado, como eu pedi para Jesus guardar ele lá. Isso é que importa. E assim, isso é um consolo para todas as mães. Eu entrei faz 12 anos na igreja, mas naquele tempo já se sabia, os anjos já tinham falado para vocês que as crianças antes de 8 anos subiam direto para o céu. Sim, eles já tinham falado isso. Até 8 anos, né? Eles subiam aos céus e ficavam lá sendo guardados pelos anjos, ensinado pelos anjos. E de 8 anos para cima, eu tenho certeza que eles vão para outros lugares, são ensinados e passam por ensinamentos às vezes bastante difíceis. Mas o Senhor dá oportunidade para todos aqueles que vão para lá, como eu mesmo tive um dia num lugar de ensinamento com um menino de 12 anos e eu cheguei lá e ele estava lendo um livro, estudando um livro. Eu nem sabia o que era a palavra ciclo, que era um tempo.
e ele disse: eu preciso estudar, porque eu preciso passar pelo ciclo. Para mim passar pelo ciclo, eu preciso aprender, e se eu passar por esta prova, eu vou ganhar o meu prêmio e eu vou conseguir vencer e eu vou ganhar a minha vitória. É que Deus dá a oportunidade para quem deseja aprender. Lá tem um local onde são ensinados pelos anjos a palavra de Deus. Né? Não sei tudo que Deus ensina lá, porque eu não tive a oportunidade de estar lá ainda. Ele estava lendo um livro. Naquele livro, ele não quis falar nem comigo. Ele dizia... Ele estava concentrado no que ele estava fazendo. Ele lia, relia. Eu preciso aprender, eu não posso falar contigo. Ele disse assim: me desculpe, mas eu tenho que aprender. E eu ainda pensei comigo, se todas as pessoas na Terra estudassem que nem esse jovem, essa criança, ele tinha uns 12 anos mais ou menos, e seria uma bênção e jamais iriam para o inferno, porque ele estava fazendo o melhor dele para aprender e morar no céu com Jesus. Glória a Deus, verdade. E ele estava lutando para isso. Glória a Deus. E também a gente sabe que eles crescem conforme a vontade de Deus, né? Que nem a irmã ali falou que naquele tempo, quando ela foi arrebatada, eles tinham todos o mesmo tamanho. A gente sabe que até as crianças vítimas de aborto, por vontade da mãe, né? Dos pais, ou porque aconteceu a infelicidade de ter algum problema, com alguma complicação na sua gestação e acabou abortando, todas elas vão para o céu e são cuidadas pelos anjos e crescem conforme a vontade de Deus. Sempre é pela vontade do Pai. Eles são levados na frente do altar do Pai, e quem faz esse processo é o Pai. Através da luz dele, eu tive dentro desta luz, eu nasci de novo através do Pai. Ele me colocou, foi colocado eu dentro daquela luz, e aquele dia veio nova pessoa, quando saiu de lá, porque é ele que faz esse processo. Glória a Deus. E esse testemunho agora que a irmã Cleide está comentando, todos nós vamos ter a oportunidade de ouvir todos esses desde o início da vida da missionária Cleide. A gente vai fazer um podcast específico sobre a vida dela, desde o nascimento até quando ela se converteu, quando ela teve que ser renovada pelo Pai. A gente vai aprender um pouco mais sobre a vida dela. Eu nasci de novo. O que é nascer de novo? Todas as pessoas que são levadas aos céus, elas têm uma missão específica. Ninguém é levada lá por ser levada. Elas aprendem alguma coisa. Elas têm um ensinamento. Elas são levadas pelo Pai para ensinar alguma coisa na terra. E elas têm uma missão na terra. Por isso nós temos que divulgar aquilo que o Senhor nos mostra. Exato. A Léo, ela tem uma missão para mostrar o que ela viu lá, o que o Senhor faz com as crianças. Por que o Senhor mostrou para ela o que ele faz com as crianças? Que a proteção que ele dá às crianças. E isso, missionária Cleide, é interessante até para as mães que abortam sem querer, que infelizmente têm alguma complicação e ficam muito tristes, muito magoadas porque perderam seu filho, que sirva de um consolo para elas, em saber que eles estão guardados e cuidados pela mão do Senhor, protegidos por Ele, e que estão bem, embora não estejam com a sua família na terra, mas estão no melhor lugar, no céu, na presença de Deus. E isso o Senhor mostrou para Leonice. E ela é um testemunho de Jesus. Glória a Deus. Que é onde as crianças estão muito bem guardadas. Glória a Deus, aleluia. Se Deus me permitir essa graça, né? Eu queria muito ver os bebezinhos, o lugar onde ficam os bebezinhos. Não te esquece que é uma missão muito dura. Porque tu tem um peso nas costas. Porque o inimigo, ele sempre vai tentar te derrubar. Querer a gente quer, né? A gente só não tá preparado pra isso. Mas o peso nas costas é muito difícil. Eu imagino que deve ser algo lindo, que nem eu que trabalho com as crianças, a turminha das criancinhas. Eu imagino que deve ser maravilhoso chegar no céu, como o próprio arcanjo já disse várias vezes, que tem turmas com mais de 10.000 crianças, onde elas aprendem com os anjos. Eu fico imaginando como seria chegar numa sala com mais de 10.000 crianças. Deve ser uma loucura. Mas os anjos conseguem dar conta, né? Não sei se eu daria. Eu acho que eu não daria, mas... Quem sabe? Deus, ele mostra ao homem que tudo é possível àquele que crê, aquele que confia, que busca. E há momentos assim muito difíceis. Mas Deus sempre dá a força e a coragem. Porque a Bíblia está escrito:
Só os corajosos entrarão no reino da glória, não os fracos, só os corajosos. Confia no Senhor. Um detalhe que a irmã Leonice tinha falado, ela viu a Nova Jerusalém de cima. Uma vez o pastor disse que existem 3 céus, né? Sim. Existe o céu que a gente enxerga, talvez seria o céu onde tem Jerusalém, e o céu aonde está Deus, o Pai Celeste, com todos os seus anjos, né? Ela foi além da cidade santa, e no segundo céu eu creio que é onde o Senhor está preparando casas para todos nós um dia morar lá com Ele, né? Glória a Deus. Eu achei interessante esse detalhe que a senhora viu Jerusalém acima dela. Então quer dizer que a senhora foi além dos aléns. E você estava em terra, irmã Leonice? Quando você estava enxergando a Nova Jerusalém de cima? Ou estava no ar, como se estivesse flutuando mesmo, voando com os anjos? Estava no ar. Gente. Acho que nem estava pisando no chão. Estava sendo mesmo, estava flutuando. Levada no Levada ar. com os anjos. E é isso aí, queridos irmãos e irmãs. Neste episódio a gente pode refletir sobre uma verdade que consola o coração de tantos papais, de tantas mamães. As crianças que partem antes do tempo, seja por aborto, acidente ou doenças, elas não foram esquecidas por Deus. Nós acreditamos, com base em cada ensinamento que os arcanjos deram aos nossos líderes do nosso Ministério Cristo ao Senhor, que todas essas crianças que partiram antes dos 8 anos de idade, elas são consideradas sem pecados por Deus, e ao falecer elas vão direto ao céu sem passar por nenhum julgamento. Então lá elas são acolhidas pelos anjos e elas crescem conforme a vontade de Deus, livres de dor, livre de medo, livre do pecado. Ali na Bíblia, em 2 Samuel, ele nos relata uma história de Davi. Após o pecado de Davi com a Betseba, o profeta Natã o confronta e, como consequência, o filho que nasce dessa união, ele adoece gravemente. Davi, então, ele jejua, ele ora, ele se prostra diante de Deus por dias. Ele clama pela vida da criança, mas quando ela morre, ele surpreende a todos. Ele simplesmente se levanta, se lava e adora ao Senhor. E volta à sua rotina. E quando ele é questionado, ele responde, e está escrito ali em 2 Samuel 12, 23. Agora que a criança está morta, por que eu jejuaria? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então essa declaração, ela revela que Davi tinha uma convicção de que ele veria seu filho novamente. Não nessa vida, é claro, mas na eternidade. Ele reconhece que a criança não voltaria, mas que ele mesmo, um dia, ele partiria dessa terra e ele se reuniria com ela. Essa é uma afirmação de esperança, de reencontro celestial. E muitos estudiosos e cristãos, eles veem esse versículo como um consolo para os pais que perderam seus filhos. Então essa passagem também reforça a ideia de que as crianças que partem antes da idade da razão, antes dos 8 anos, estão sob a graça de Deus e que o céu é o lugar onde elas são acolhidas, elas são cuidadas e continuam a crescer conforme a vontade de Deus. Então que essa certeza, ela traga a cura interior, traga a libertação da culpa, e ela renove a fé de todos vocês que estão nos ouvindo. Que vocês possam ter a certeza de que no céu há um jardim lindo onde os pequenos correm livres. Eles aprendem com os anjos e vivem na presença do Pai. E um dia, pela graça de Cristo, nós os veremos novamente. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.